Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua casa e o teu lar neste momento. Nós estamos disponibilizando aqui o áudio da nossa celebração de Páscoa. Infelizmente, o vídeo, por ser uma live, não ficou muito bom, mas o áudio está ótimo, você vai poder ouvir e passar para que outras pessoas também sejam abençoadas. Vamos deixar aqui também as nossas redes sociais, seja Instagram, YouTube, para que você acompanhe as nossas programações. Fique atento, então na terça e na quinta-feira nós teremos sempre o nosso culto online aí, e que Deus te abençoe. Eu creio que esse tempo vai passar, mas por enquanto vamos continuar abençoando as pessoas, mesmo que depois nós vamos ter sempre esses momentos para que outras pessoas que hoje já estão nos acompanhando também pelas nossas redes sociais também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Um beijo no coração. Fique em paz. Vamos lá, então, vamos meditar na palavra. Eu creio que o Espírito de Deus, Ele está falando. Eu creio que o Senhor tem muito a falar, a ministrar nas nossas vidas nesta noite. E eu creio na ação e no poder do Espírito Santo. Eu creio que o nosso Deus, Ele vem ministrar os nossos corações para que haja renovo, para que haja restauração e cura sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, aproveitar este momento, vamos trazer para vocês algumas coisas. E quando nós falamos de Páscoa, querido, assim, dentro do nosso contexto, claro, no primeiro momento, dentro do nosso contexto cristão, nós pensamos sempre na questão da ressurreição de Jesus, e é claro que isto é algo que é uma realidade, é evidente para nós. Mas a história da Páscoa, ela não começa aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o princípio da Páscoa e trazer para você esse entendimento do que é a Páscoa e daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Então veja bem, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Efésios já começa com aquele texto, no capítulo 1, trazendo ali a realidade que os filhos de Israel viviam. A Bíblia chega a dizer que eles eram cativos no Egito. O povo de Israel, os filhos de Israel até então, eles foram para o Egito através de José. E quando José morreu, depois daquele faraó que José servia, também morreu, e chegaram outros, um outro que não conhecia, nem sabia mais quem era José. E então, aquele povo que até então foi convidado a viver no Egito, eles se tornaram escravos. E durante cerca de 400 anos eles estiveram ali como escravos no Egito. Era um tempo muito difícil. E então Deus, Ele levanta um homem chamado Moisés, e através de Moisés esse povo é liberto. Inclusive, se você nos acompanha, você que é da nossa comunidade, vai se lembrar que nós, durante esse mês, final do mês digamos assim, em meados de março, nós tivemos uma série de ministrações. Na verdade foram 3 ministrações sobre conquistando, que nós falamos sobre como conquistar a promessa de Deus, e tratamos sobre aquele momento em que o povo de Israel, eles estavam no deserto até a posse da terra. E depois disso, quando terminou a série, é interessante, no domingo seguinte nós já não pudemos nos reunir, não como igreja ali, nós passamos a nos reunir aqui online, e foi o que aconteceu. Os irmãos vão se lembrar disso comigo. Mas então, assim, Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Foi isso que o Senhor fez. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, quando a gente pensa sobre Páscoa, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus, o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que atuou no passado, que atuou antes que todas as coisas fossem criadas. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus e Senhor de tudo, A palavra do Senhor nos diz que, então, Deus, Ele chama Moisés, isso está no capítulo 3,
Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele tem um encontro com Deus. E é interessante a palavra quando o Senhor diz assim, no capítulo 3 de Êxodo, no verso 6, a Bíblia diz assim: e disse ainda, Deus falando com Moisés, né? Eu sou o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Então a questão é que Deus, quando ele se manifestou a Moisés, ele se identificou: olha, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o Deus que fez a promessa a Abraão. Eu sou o Deus do teu antepassado Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus de Israel, né? Que Deus, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, e eu sou o mesmo Deus. Quando ele falou isso, quando o Senhor falou isso, Moisés cobre o rosto, tendo aquela visão da sarça ardente ali, da árvore que queimava e não se consumia, e então Moisés, ele teme, e ele vai diante do Senhor, e ali ele recebe uma missão, um direcionamento para livrar o povo daquele cativeiro no Egito. Então uma coisa que eu quero que você entenda neste momento: Deus é o mesmo. Nós estamos num período de muitos questionamentos, principalmente a respeito de Deus, principalmente de quem é Deus. Quantas pessoas que falam assim: onde Deus está? E o que está acontecendo no mundo? Será que algo saiu do controle do Senhor? Não, Ele é o mesmo Deus. Eu quero que você entenda que Ele não muda, o nosso Deus. É tanto que quando Ele vai falar com Moisés, Moisés pergunta assim: olha, que nome eu devo dar aos filhos de Israel? Quando eles me perguntarem quem me enviou, qual o nome desse Deus? Isso porque eles viviam numa realidade onde haviam aquele povo, né, eles estavam inseridos numa cultura politeísta, muitos deuses. Eles adoravam Deus de tudo. Inclusive nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muitos deuses eram adorados no Egito, e então eles ficavam assim, sem saber. Aí vem aquela questão: quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus que nós servimos? Aí a palavra nos diz que o Senhor fala assim: olha, diga a eles que o meu nome é Eu Sou está enviando vocês. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós servimos um Deus que é eterno, nós servimos um Deus que não muda, que tem o controle da história em suas mãos. É o mesmo Deus, e é esse que nós servimos. O mesmo Deus que atuou no passado, o mesmo Deus que atuou na vida ou através de Moisés e na vida daqueles homens, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. E então, queridos, a segunda coisa que eu quero que você entenda, no capítulo 3, no verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim: e disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, do Etita, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Mas a questão, o que o Senhor diz? Eu tenho visto a pressão sobre o meu povo no Egito, também tenho escutado o seu clamor. Então, assim, uma coisa que eu quero que você entenda nesta noite de Páscoa, é que Deus sabe, Deus conhece o sofrimento do homem. Deus não é indiferente à condição que o homem vive. O Senhor sabe aquilo que vivemos e aquilo que passamos. Talvez no meio de todas as situações que vivemos hoje em dia, as pessoas, elas podem pensar assim: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Olha o meu trabalho, o meu emprego, olha a situação, olha as pessoas estão morrendo no mundo, olha quantas coisas estão acontecendo. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu? Não, Deus sabe que sofremos, Deus entende e conhece a nossa condição. O Senhor sabe
de tudo que vivemos, o Senhor conhece tudo que passamos, Ele entende o nosso clamor, Ele entende você, Ele entende a nossa condição. Nós servimos um Deus, irmãos, a palavra do Senhor já nos diz, olha, aquele texto clássico, o texto de João 3,16, a palavra do Senhor nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Só aí nesse texto nós já temos o entendimento de que Deus atende à necessidade humana enviando Jesus. De outra forma, Ele poderia ser um Deus indiferente. Nós estamos num tempo agora onde as pessoas, de repente, elas já não questionam. Eu não sei se você notou, as pessoas elas já não questionam. Nesses dias elas não questionam a existência de Deus. Na verdade, elas questionam a indiferença. Elas pensam que Deus é indiferente, pensam que Deus não está vendo. Um outro dia eu vi uma citação do Papa Bento XVI, quando ele visitou um campo de concentração em Auschwitz, onde morreram milhares de pessoas. Elas foram queimadas, torturadas, mortas, né, digamos assim, pelos nazistas. E quando eles estavam visitando ali, o Papa falou assim: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Queridos, sabe o que acontece? Uma dificuldade que nós temos é transferir para Deus as nossas culpas. A questão não é onde está Deus, mas onde estão os homens, onde está o coração do homem. Não é onde está Deus, mas é onde está a compaixão humana, onde estão as pessoas quando tantas coisas acontecem no mundo, onde está a avareza, onde está o orgulho das nações. Inclusive eu posso falar com você neste momento que o orgulho das nações tem sido quebrado. Aí as pessoas perguntam onde está Deus, onde está o Senhor. Na verdade, queridos irmãos, como eu disse no início, o Senhor Deus, Ele é o mesmo. E Ele sabe da nossa condição, Ele sabe que sofremos. Talvez você está preocupado com o seu emprego, preocupado com os seus filhos, preocupado com os seus pais, preocupado com toda a situação que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta, mas entenda, Deus sabe que sofremos, Ele conhece as nossas adversidades e Ele é favorável a nós. Nós servimos um Deus que é favorável ao seu povo, é favorável a todos nós. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é que fala a Moisés. Você pergunta, onde estava Deus durante os 400 anos que aquele povo estava sofrendo, eles estavam ali sofrendo como num cativeiro, eram escravos, onde que estava Deus? A questão é, onde estava o coração das pessoas? Essa é uma grande verdade. Outra coisa que eu quero pensar com você, a Bíblia diz que o coração de Faraó estava endurecido, né? Às vezes as pessoas pensam, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Na verdade, o Senhor permitiu a situação, porque Deus conhecia o coração de Faraó. A resposta não é que apenas Deus então seria culpado das pragas que viriam, uma vez que Ele endureceu. Quando nós vamos lendo o texto, muitas vezes o texto diz, então o Senhor endureceu o coração de Faraó. Na verdade, o que o texto está querendo dizer é que Deus trouxe a evidência, a dureza do coração de Faraó. E no capítulo 3, no verso 19, é revelado aquilo que Deus sabe sobre o coração de Faraó. Quando Deus ele fala com Moisés que deveria tirar aquele povo dali, Moisés começa a questionar, que nome eu darei, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, será que Faraó vai me deixar levar esse povo? O verso 19, capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz assim, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser por uma mão poderosa e forte. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, os deixará sair. Então, uma questão é que Deus sabia qual era a condição do coração do rei do Egito, o Faraó. O governante tinha um coração endurecido, ele queria aquele povo num cativeiro, ele não queria que aquele povo saísse do cativeiro.
A condição então era essa, ele não queria que aquele povo saísse daquela situação. E a Bíblia diz então que o Senhor, ele fala a Moisés: eu sei que ele não deixará o povo ir. Ele não deixará, a menos que eu realize as maravilhas, tudo que tem que acontecer no Egito. Porque o que isso nos ensina, queridos irmãos, é a respeito do que nós podemos aprender com as pragas. Sabe o que acontece? A Bíblia, como você sabe, os egípcios, aliás, o Egito, eles sofreram 10 pragas até que o povo de Israel fosse liberto. E o que nós podemos aprender com isso? Além da situação aqui do coração do faraó, é que o juízo de Deus vem. Uma outra coisa é que o pecado, ele não pode ser tolerado para sempre. Existe um momento de uma intervenção de Deus. Semana passada nós falamos sobre isso, em momentos históricos onde Deus para toda uma geração, para o mundo, para deliberar, para direcionar mais uma vez, para que as pessoas se voltem para Ele. E no caso do Egito, em especial, a Bíblia nos diz que os deuses do Egito foram julgados. Como eu disse no início, eles viviam numa realidade, digamos assim, eles viviam numa sociedade politeísta, eles adoravam muitos deuses, eles estavam envolvidos em muitas práticas religiosas. E no capítulo 12, no verso 2, a palavra diz assim, quando, isso aqui falando inclusive da última praga, já no último momento: naquela mesma noite passarei pelo Egito, quando Deus fala aqui sobre a morte dos primogênitos, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Veja que o que estava sendo julgado naqueles dias ali não eram apenas os egípcios, mas eram os deuses do Egito que eles serviam. Quando Moisés ele fazia, eu não sei se você sabe, mas duas coisas foram julgadas quando Moisés começou a atuar e fazer aqueles milagres e as pragas aconteceram no Egito. Duas coisas. Uma delas foram os deuses do Egito, e segundo, aquela cultura cheia de magia, aquela cultura cheia de, digamos assim, cheia de magia, cheia de, digamos, de ocultismo, aquela cultura ocultista. Isso é que foi julgado naquele dia, né? Então, assim, a palavra Páscoa, né, ela fala sobre passar sobre, né? Essa é uma palavra que vem do hebraico passash, que quer dizer passar por cima ou passar sobre alguma coisa. Isso quer dizer que diz respeito ao anjo da morte que passou sobre, por cima das casas dos filhos de Israel. A Bíblia diz que no capítulo 12, por causa do tempo nós não vamos ler neste momento, mas para que você entenda, Deus deu uma instrução instituindo então a Páscoa para os filhos de Israel, onde ele dá uma instrução, e a instrução é o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, a família que for pequena se junta com outra família pequena, ou alguém que está sozinho se junta com alguém que, digamos assim, com uma família. Vocês vão matar um cordeiro, o cordeiro deve ser assado, comido, nenhum dos ossos desse cordeiro pode ser quebrado. Isso você pode ler depois no capítulo 12, fica aí sua lição de casa, lê o capítulo 12 de Gênesis. E a palavra do Senhor nos diz que o sangue do animal, capítulo 12, no verso 13, né, eles deveriam passar o sangue do animal, do cordeiro, nos umbrais da porta, né? Eles deveriam passar, digamos assim, nas partes de cima e nas laterais, na passagem de cada porta, e aquele sangue marcaria o lugar onde os filhos de Israel estavam, e aquele sangue determinava que o anjo da morte não entraria e não feriria aquele povo. Como os egípcios não tinham essa instrução, eles não participaram. Há um outro detalhe: eles eles comeram pães sem fermento
porque a Bíblia diz que a massa não deu tempo de fermentar, e por isso que até hoje a Páscoa judaica ela é celebrada com um pão sem fermento, representando, a Bíblia diz que eles pegaram a massa a massadeira, né, alguma coisa, um instrumento que eles usavam para fazer o pão, e enrolaram em panos e levaram nos seus lombos, porque não deu para poder fermentar os pães. E eles comeram pães sem fermento, e o cordeiro, eles comeram o cordeiro assado e ervas amargas, a Bíblia diz isso, e o sangue do animal foi passado nos umbrais da porta. Mas como você sabe, queridos, este animal, ele aponta para alguém, na verdade, isso é o que nós chamamos de um tipo. Este animal que morreu, ele apontava para alguém que viria depois, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 a 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em vocês, em favor de vocês. Então Jesus, é como diz o texto aqui, o Cordeiro de Deus, que foi o Cordeiro de Deus que foi apresentado e conhecido antes da fundação do mundo. É interessante que João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, o verso 29, a Bíblia diz que João Batista, quando ele vê o Senhor, ele faz aquela declaração: eis o Cordeiro de Deus. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele viu o Senhor e ele teve o entendimento que Jesus, ele é aquele Cordeiro, sabe, que representa, por meio do seu sangue, nós somos lavados e remidos. E aqueles que estão lavados, que estão marcados pelo seu sangue, a morte não terá poder sobre eles. Isso não quer dizer que as pessoas que são discípulos, os filhos de Deus, não morrem, mas é que eles não ficarão na morte para sempre. Porque assim como a Páscoa do passado, né, que eu citei, fala de como o anjo da morte passou sobre a casa dos judeus, a Páscoa para nós representa uma coisa bem mais profunda e importante. Que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele morreu e ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o verso 55, o apóstolo Paulo diz assim: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que coisa linda, queridas. E aqui nos chama a atenção para uma coisa. Veja só, eu quero fazer um paralelo para que você entenda agora. A gente já caminhando para o final. No passado, quando foi dada instrução aos filhos de Israel que estavam no Egito, para que eles passassem nos umbrais das suas portas o sangue do cordeiro, comessem um animal assado nas suas casas, e eles então fizeram isso. Na verdade, muitos deles temiam. Eles temiam aquilo que podia acontecer, eles temiam que a morte viria sobre eles, eles presenciaram como aqueles deuses do Egito, todos os deuses que eram cultuados no Egito, caíram diante do poder de Deus naqueles dias. Eles viram todas as pragas, todos os milagres e maravilhas que aconteceram, então eles tinham medo também. Moisés falou com eles, e eles tinham medo de que a morte entrasse na sua casa. É tanto que a Bíblia, quando relata sobre o que aconteceu no Egito naquele dia, ou melhor, naquela noite, a Bíblia diz que nunca houve um clamor como aquele no Egito, onde desde o faraó até o servo menor,
eles sofreram, porque o seu primogênito morreu, também o primogênito dos animais morreu naquela noite. Mas a questão é, os filhos de Israel, eles obedeceram ao Senhor, primeiro porque havia uma ordem, eles estavam diante de muitos milagres que aconteceram, mas você vai entender que aquele povo ele não tinha um coração voltado para o Senhor, isso é demonstrado quando eles estão no deserto, mas então eles teriam obedecido a Deus por medo, talvez por medo da morte. Só que o Senhor Jesus ele nos leva para uma realidade diferente. Em Mateus, no capítulo 26, a Bíblia relata como Jesus ele participou da Páscoa com os seus discípulos. Eles adoraram a Deus, eles cearam. Naquele momento o Senhor deixa instituída a ceia, para que nós, como igreja do Senhor, lembrássemos dele, né? Semana passada nós tivemos aqui um momento de ceia. E é interessante que quando o Senhor sai dali, a Bíblia diz que ele vai para o jardim do Getsêmani, onde ele tem que fazer uma escolha, ele tem que chegar diante do Pai. O verso 39, depois mais adiante, isso se repete. A palavra diz assim, que indo um pouco mais adiante, Jesus tendo deixado os discípulos, depois levou Pedro, Tiago e João, e tendo deixado eles no lugar, foi um pouco mais adiante, e prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, faça de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui nós vimos uma realidade diferente. Não é de alguém que obedece por medo da morte, mas alguém que se entrega por amor, alguém que se entrega à condição e entendimento de que a vontade do Pai é melhor do que a sua própria vontade. E foi por isso que Jesus se entregou. Por isso que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele se entregou por nós. E aqui chamo a sua atenção para uma coisa. Por que nós servimos a Deus nesses dias? Nós sabemos que muitas pessoas abriram o coração, têm, se aberto para buscar a Deus nesse tempo. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra. Muitas pessoas estão assistindo, como você agora, pessoas que talvez não davam ouvidos, né, ao Evangelho, mas hoje estão abrindo o coração, pessoas que talvez estavam afastadas do Senhor e hoje estão voltando. Isso é muito bom, é bom que essas coisas aconteçam, é ótimo, é excelente, mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é por que nós servimos a Deus, por que nós estamos diante do Senhor. Será porque nós temos medo da morte, nós temos medo da praga? Muitas pessoas com medo começaram, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos fazer alguma coisa antes que essa morte, antes que essa praga, antes que essa peste, essa doença entre dentro da nossa casa, acabe com alguém, morra alguém. Vamos fazer alguma coisa. As pessoas começaram a se mover pelo medo. Mas a questão, queridos, é que o medo, ele não tem um efeito duradouro. O medo pode chamar a nossa atenção por enquanto. Nós começamos a ver, eu vou falar da nossa realidade aqui em Livramento. De uns dias para cá, tem um irmão nosso que tem um supermercado, e eu pergunto: e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Ele fala: olha, pastor, está tudo bem, mas parece que o povo perdeu o medo. E ele fala: muitas pessoas têm ministrado contra o medo. E nós também ministramos. Eu não quero aqui que você seja dominado e nem se mova pelo medo. Eu não quero que você seja movido pelo medo. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem um nível maior para você caminhar, que não é o nível do medo. Deus tem para você um nível de obediência por amor. Nós temos que nos voltar para o Senhor, queridos, não pelo medo, mas nós temos que nos voltar para o Senhor pelo entendimento de que nós temos de quem Ele é, de que o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que direciona a nossa vida. Jesus tinha esse entendimento. Quando Ele se entregou, foi por amor. Ele não obedeceu por medo,
mas por amor. Por que você está ouvindo? Tem gente que perdeu medo, mas agora não saía de casa. Tem gente que estava morrendo de medo, não saía de casa, agora está saindo, vai na rua, vai em tudo quanto é lugar. Ah, não tem nada não, essas coisas não acontecem aqui, nada vai dar. Mas, queridos, olha só, como eu disse, eu não quero que você se mova pelo medo. Mas eu quero que você entenda, o mundo enfrenta um problema real. Assim como no passado, os deuses do Egito foram abatidos, desta vez, irmãos, nós estamos vendo os deuses das nações caindo diante do Senhor. Mamon sendo destruído. Olha quantas bolsas de valor no mundo, tudo caindo, dando prego. Olha quanto orgulho vindo por terra. Cientista maluco no mundo todo, e todo mundo correndo atrás de um remédio, uma cura de alguma coisa. Os deuses das nações estão caindo, as grandes potências mundiais desesperadas, sem saber o que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender a nos voltar para o Senhor, não pelo medo, não porque alguma coisa de ruim está acontecendo. Algumas vezes eu falei na nossa comunidade, existem pessoas, eu me referi dessa forma, de dizer, tem gente que só se volta para Deus quando alguma coisa ruim acontece. Nós temos que mudar isso na nossa vida. Nós temos que nos voltar para o Senhor através do seu amor, através daquilo que Ele é. A palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 20, né, isso é citado em outros evangelhos também, mas eu quero pegar o evangelho de João, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai até o túmulo e encontra ele aberto e vazio, e ela volta e fala aos discípulos que vem dois, né? A palavra não diz quem é, um discípulo, apenas cita um, e o outro é Pedro. E a Bíblia diz que quando aquele discípulo entra no sepulcro, ele vê que não havia mais o corpo, era de madrugada e não estava o corpo ali, ele olhou e creu. E Pedro falou assim: roubaram o corpo de Jesus. Você sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A nossa incredulidade, muitas vezes, até aqueles que são discípulos, estão sendo muitas vezes incrédulos e não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Mas a Bíblia diz que o discípulo creu e eles voltam e Maria fica ali chorando. Ela vê dois anjos assentados, e um à cabeceira e outro onde o corpo de Jesus estava. E todos eles questionam porque você está chorando. E então ela ouve alguém que fala com ela: mulher, por que você chora? E ela pensa que é um jardineiro, e ela chorando diz: olha, se o Senhor levou o corpo do meu Senhor, por favor me diga onde está, que eu buscarei. E quando ele fala assim, Maria, ela se volta para ele, diz Rabone, que quer dizer mestre. Ele diz: não me toque agora, eu vou ao Pai. Jesus ia apresentar-se ao Pai, ia apresentar suas mãos, as suas feridas como sacrifício. E ele fala assim: fala para os meus discípulos que eu vou me encontrar com eles. E Jesus, irmãos, o choque que eles viveram foi tão grande que Jesus teve que ficar mais 40 dias com eles para que eles entendessem aquilo. Existem algumas coisas que nunca mais serão diferentes. Todos os dias eu escuto pessoas que dizem assim: quando as coisas voltarem ao normal. Eu não quero ser aqui um pregador digamos assim, fatalítico, né? Não sei se é nessa palavra que fala, né? Um cara que fala coisas, sabe, digamos assim, ruins. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o mundo nunca mais será o mesmo. Por mais que o trabalho volte, a economia levante, mas nós todos teremos uma marca daquilo que aconteceu nesse tempo. Nós todos teremos uma lembrança. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, o anjo da morte veio, os filhos de Israel foram liberados pelo faraó. E depois dali seguiu toda uma sequência para o deserto. Nunca mais o Egito foi o mesmo. Quando o Senhor enviou o seu filho, e ele morreu e ressuscitou, depois de Jesus, nunca mais o mundo foi o mesmo. E nesses dias, o Senhor está nos marcando. E eu quero dizer uma coisa: é melhor que você seja marcado pelo amor,
pelo temor e pela graça do Senhor, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Nós precisamos buscar de Deus isso, uma realidade, onde Ele nos transforma, onde Ele muda a nossa história, onde Ele muda o nosso coração para nunca mais sermos os mesmos. E é essa palavra que eu quero deixar no seu coração. Jesus, Ele não está morto. O mesmo Deus, o Deus que ouve as nossas orações, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e por isso nós o adoramos. E eu quero cantar com você uma canção, e nós vamos orar também enquanto nós cantamos. Eu quero também registrar uma questão aqui, meus queridos irmãos, que é o seguinte: durante esses dias que nós temos passado por esse tempo, muitos irmãos têm nos procurado, e isso aqui vale a pena citar. Pessoas que amam ao Senhor, pessoas que têm buscado andar em fidelidade diante de Deus. Olha, foi lindo ver, e é lindo ver o que Deus tem feito, despertado o coração das pessoas. Elas ofertam, elas abençoam a casa do Senhor, elas oram em suas casas, e elas buscam andar em fidelidade em todo o tempo. Eu estou citando isso, sabe por quê, irmãos? Porque no meio da dor e da dificuldade, eu tenho visto um povo que busca o Senhor além daquilo que ele tem vivido no seu dia a dia. Mas eles entendem que a fé é algo maior, a fé, aquilo que eles creem no Senhor, é maior do que toda e qualquer circunstância que nós temos vivido. E nós precisamos disso. Cante comigo e nós já vamos orar. O universo chora, o sol se apagou, ali está o Salvador, seu sangue derramou, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. O abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre.
nome de Jesus nós clamamos a Ti. O mesmo Deus que ressuscitou dos mortos e hoje vive, está aqui. Nós te adoramos, nós te adoramos. Sim, Tu és o Filho de Deus. Sim, Tu és o Filho de Deus. Aquele que venceu, Tu és. Visita cada lar, cada família, Deus. Que a morte não tenha poder sobre eles, sobre nós, nenhuma dor, enfermidade. Tu és a cura, sim, Tu és a cura. Nós declaramos, Tu és a vida e não há outro, não há outro. Te adoramos, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Se você puder na sua casa, diga: Ele venceu. Ele venceu. Obrigado pelo Teu amor. Nós não queremos Te servir por medo, mas que o Teu amor venha inundar a cada vida, a cada coração. Uma verdade pelo Teu Espírito, que revela-nos quem Tu és, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele venceu. Diga: Ele venceu. Oh, Ele venceu. Aleluia. Ele venceu. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Temos aleluia. Temos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, aleluia. Oh, Jesus. Jesus, lindo, lindo és. Queridos irmãos, vamos ter que finalizar, porque daqui a pouco acaba aqui pelo Instagram. Mas Deus te abençoe. Viva esta realidade. A realidade da vida em Cristo. Ele venceu. Dá um beijo no coração. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, a tua casa, o teu lar em Cristo. Tá? Que Deus te abençoe. Fique em paz. Ele venceu.